Dando sequência aí, vamos retirar aqui, ó, peito bovino. A parte em que eu preciso passar a faca é aqui, ó, por dentro. Então ele vai começar aqui em cima, tá? Toda essa parte aqui que tá solta, tá marcada. Ele tem a divisão certinha onde nós vamos descer, tá? Ó. Mais perto um pouquinho aqui, ó. Essa divisão aqui, eu sigo ela e ela vai lá pra dentro da carne, ó. Não precisa entrar em carne nenhuma, ó. Essa esponja aqui que vai fazer toda a separação da carne. Vem aqui do lado, ó. Usa o gancho sempre para facilitar a abertura da carne, ó. É natural que tem essas veiazinhas, né? As artérias. Chegando do lado de cá, ó, aqui é um pedaço que eu tenho da carne que tá aqui, ó, por dentro, tá? Então eu separo aqui, eu não corto aqui para eu não perder ela, eu separo aqui e dou sequência na minha desossa do peito. Aqui você vai raspando, você vai cortando e ele vai descendo, ó. Ok? Nesse ponto aqui existem algumas variações. Por exemplo, eu posso fazer a separação do peito, da costela e depois do acém, ou eu posso fazer a separação na mesa. O que acontece é o seguinte, quando é um gado pequeno como esse, ok, mas lá no início eu falo, eu prefiro sempre trabalhar menos, com mais técnica e me cansar menos. Então, se você for desossar muita quantidade de gado e porventura forem bois, por exemplo, mais zerados ou vacas grandes, isso cansa muito esse processo. Você pegar todas essas carnes aqui e levar para a mesa e depois tirar. Então, eu prefiro fazer a separação aqui mesmo na peça, tá? Mas isso pode ser feito também na mesa. Se eu fizer na mesa, vai ser a mesma coisa. A diferença é que eu vou vir cortar aqui, juntamente com a acém, vou pegar acém, costela e peito e vou levar para a mesa e separar na mesa. Mas normalmente eu faço essa separação aqui na própria peça. Então, ó, engancho aqui. O corte que eu vou fazer aqui, ó, do peito, é só dar a sequência como se eu estivesse descendo aqui, ó. Ele vem por dentro da peça, eu não entro na costela, ó. Vou puxando. É bem simples, eu só contorno a costela até todo o meu peito sair, ó. É só contornar. Engancho aqui, contorno o osso. E aí eu já tenho o peito bovino retirado. Característica do peito é essa da gordura, né? Ó, bem gorduroso, tá? É uma carne extremamente saborosa, cabe um leque de opções aí para trabalhar com ela. Eu gosto muito dessa carne. Então tá aí o peito bovino. Na sequência eu vou retirar a costela. Repararam, gente, que o tempo todo eu estou afiando faca, tá? É aquilo que eu falei lá na aula de vocês lá de faca. Eu amolo a faca e depois eu mantenho o corte passando na chaira. Onde eu vou cortar aqui o local correto? Aqui, ó, nós temos esse início aqui dessa membrana aqui, ó, tá? Eu vou fazer, se eu cortar muito aqui em cima, eu vou perder essa parte daqui para baixo, a costela vai ficar sem carne. Se eu cortar muito embaixo, eu vou ter excesso de acém na costela. Então, a minha referência é esse osso aqui, tá? Eu pego esse osso, pego aqui num corte meio de lado aqui, ó, e trago até o osso. A ideia é que eu fique com a cobertura de costela aqui, com a cobertura aqui do acém, em parte aqui da costela, até o limite do osso, ó. Fiz um furo aqui para poder facilitar. E aí é só soltar o osso. E aí vocês vão sentir a diferença do seguinte: alguns ossos, esses ossos aqui, ó,
eles vieram já quebrados ou mal serrados, tá? O que acontece é que normalmente as costelas nem todas vêm assim, tá? Normalmente esses ossos aqui, ó, vem por completo aqui, ó. Ele dá sequência. Então, se você está descendo aqui, você desceria e rasparia todos os ossos aqui que estivessem todos formados aqui. Então, nós temos aqui costela dianteira. Pegando aqui, ó, parte do marmoreio aqui do acém, tá? É uma parte bem bacana aí da costela. Se retira todo o sebo, toda a mochiba. É um corte completamente diferente do traseiro, tá? Carne, uma costela menos gordurosa, de sabor menos intenso que a do traseiro, então são costelas distintas, tá? Então essa aqui é a costela dianteira. Seguindo, eu faço a retirada do acém, que é a bola do acém, o miolo do acém que ficou aqui, tá? Que é a parte mais nobre do acém, tá? Então eu corto aqui. Aqui é bem tranquilo fazer essa separação aqui, é bem fácil. Eu só raspando o osso aqui, ó. Aqui eu já havia descolado. Eu dou sequência aqui na cartilagem aqui de baixo. Só contorno, tá? O que eu preciso fazer aqui? Só isso, ó. Contornar aqui a cartilagem, raspar essa cartilagem aqui para ter o maior aproveitamento da carne. Chegou aqui no final, é só contornar e retirar a carne. Sem segredo. Então aqui, ó, olha como ficou. Raspei aqui, contornei o osso e eu retirei o acém. Aí aqui sim, ó, dá para vocês terem uma noção em relação à questão da qualidade do acém. Olha só. A diferença, esse é o miolo do acém, né? Ou bola do acém, ou lombão, com a diferença do que vai ser desossado, porque isso aqui pode ser desossado ou cortado com osso, né? É claro que quando cortado com osso, retira-se o excesso aqui dessa capa e vende ela separada, né? E aí corta o acém com osso, que aqui no caso é o pescoço. Então essa região aqui, bem inferior a essa região aqui. Daqui dá para fazer N preparos com custo um pouco mais alto e aqui uma qualidade um pouco inferior, mas também tem o seu valor. Dando sequência, chegamos na parte do ombro, da parte da pá do animal, tá? Então, como eu disse, aqui a gente tem cotovelo e aqui a gente tem o osso da pá, tá? Nesse osso da pá é o seguinte, nós temos aqui 4 carnes. Internamente falando, capa da paleta, tá? Que é a parte de dentro aqui do osso. Então, esse é o osso da pá, certo? Então, capa da paleta dentro, paleta fora, aqui paloma ou patinho dianteiro e aqui peixinho. Aí entendam bem, temos o lado direito e o lado esquerdo do animal. Se você estiver desossando o outro lado do animal, quem vai inverter é só o peixinho com a paloma, tá? Porque o cotovelo estaria do lado de cá. Só isso. O restante aqui da capa da paleta e da paleta são a mesma coisa. Isso não muda. Quem inverte de lugar somente o peixinho e a paloma, tá ok? Aqui, ó, eu vou retirar aqui só para vocês entenderem mais a carne aqui, ó. Todo o sebo, toda a mochiba que nós não vamos utilizar. Só para vocês entenderem aqui a parte aqui da carne, tá? Onde a carne cada curva que ela faz aqui, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Eu sempre gosto de retirar isso aqui, porque senão isso aqui tampa muito a visão de vocês e onde vocês vão entrar com a faca, tá? Então eu gosto de tirar para facilitar o entendimento aí. Aí ok, olha só, capa da paleta, nós vamos começar retirando a capa da paleta. A ideia é que esse osso fique o mais limpo possível, maior parte de aproveitamento da carne. Nós temos a divisão aqui, ó, praticamente ela vai abrindo, ó. Essa aqui é uma carne muito boa, é uma das preferidas minhas, uma carne extremamente gostosa.
uma carne muito macia, então temos que tomar muito cuidado, porque aqui ela rasga como filé mignon, tá? Então, se a gente puxa o gancho de qualquer jeito, a gente acaba rasgando a carne. Então, ela já tem a divisão dela aqui. Essa divisão, ela vai sair aqui, ó. Então, eu vou dar sequência aqui, ó. Tudo isso aqui vai fazer parte lá, ó. Abro todo esse lado, até embaixo. Ó, aqui em cima a mesma coisa, tá? Libero toda essa parte, tá? Feito isso, eu pego aqui, ó, contorno. E aqui eu tenho um nervo, tá? Esse nervo precisa ser cortado. Eu corto esse nervo e eu vou sair bem em cima de um osso, ó. Ó o osso lá, ó. Tá? Que é o osso da pá, certo? Então eu vou pegar, raspar bem aquele osso, porque eu quero marcar ele. Cortei o nervo aqui, aí eu quero marcar o osso. Eu vou fazer isso aqui, ó. Risquei o osso. Por que que eu faço isso? Porque eu quero maior aproveitamento. E, naturalmente, ele já descola sozinho. Do lado aqui eu tenho peixinho, eu tenho que tomar cuidado para não entrar na carne, eu tenho que seguir somente a divisão aqui, tá? E aí eu vou começar a fazer a soltura. Então, ó, só pelas laterais. Aqui ele já tinha sido solto, vamos soltar mais um pouco aqui a lateral. E aí, ó, eu não preciso fazer esse movimento aqui, ó, de ficar fazendo isso aqui, ó, raspando não, porque se eu riscar ele bem riscado aqui, eu só vou conduzir as extremidades e essa carne ela vai ser descolada, ó. Alguns bois, às vezes estão um pouquinho mais colados, mas normalmente é uma carne que ela sai, tá vendo, ó? Por si própria ela já começa a soltar, tá? Mas alguns, essa aqui tá um pouquinho mais colada que outros. Normalmente a gente puxa e ela já consegue, a gente já consegue soltar ela por completo, tá vendo, ó? Eu só vou fazer a soltura aqui pelas laterais dela. Quando ela travar, quando chegou aqui no final, ela tá um pouco mais difícil para sair. Se ela travou, eu termino na faca. É só raspar, ó, e ter o maior aproveitamento. É natural que às vezes ela desça e trava, tá? Quando ela travar, eu termino fazendo essa raspagem aqui e esse aproveitamento na própria faca, tá? Contorno aqui. E aí eu tenho capa da paleta, tá? Carne aí bem macia e bem gostosa. Dando sequência, vamos preparar pra gente retirar peixinho. Uma carne bem magra, tá? Aqui é o seguinte, eu sempre dou referência para os meus alunos. Se você estiver do outro lado, o osso vai estar de cá, né? Esse ossinho. Aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, nós temos um osso, tá? Então, eu sempre coloco os meus alunos para tocarem aqui para saber. Por quê? Porque esse é o osso que limita você para não passar da outra carne. Porque se você entrar daqui para lá, você vai começar a atingir a paleta, tá? Então, esse osso aqui é a referência. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde é o limite, tá? É a forma que eu gosto de mostrar. Aqui, ó, contorno com a ponta da faca. O osso está aqui, lembrando que a gente está agora na parte do braço, tá? Não da perna mais, ó. Contorno com a ponta da faca aqui. Sempre raspando bem o osso. Os erros comuns é a galera entrar com a faca deitada, tá? Não pode, eu só preciso aqui contornar aqui o peixinho. Faço a volta. E aí eu vou tentar localizar esse osso que eu falei pra vocês, ó. Venho aqui. A pontinha dele tá aqui. E aí eu venho por dentro aqui, ó. O macete do peixinho, até o pessoal acertar, dá um pouquinho de trabalho, ó. Ponta do osso é esse branquinho aqui. Então eu vou fazer isso aqui com a faca dentro do corte. Ó. Lá dentro do osso. E aí eu começo a marcar da mesma forma. O que é a ideia? A ideia é que eu comece a puxar, ele comece a descolar. Erro que acontece muito, a galera pegar e colocar a faca aqui. Se você colocar a faca aqui, você vai alejar o peixinho. Então, eu vou começar a descer, ó. Firmo aqui, tá? Engancho,
desço com firmeza, posso pôr peso e vou mantendo só a lateral da faca, ó. Eu não estou fazendo isso aqui, não precisa, tá? É só a lateral da faca e ele vai automaticamente descolar. Então, o lado de cá, automaticamente ele já sai, tá? Esse lado de cá ele sai normal. Eu só preciso focar do outro lado. E aí eu tenho o peixinho retirado. Tá? Carne bem magra, bem versátil, dá pra fazer muita coisa. Aí é o seguinte, osso da pá, só ratificando, a gente tinha capa da paleta, tirou peixinho, tem paleta, a paloma, né, ou dependendo de onde vocês estão, o patinho dianteiro. E aí eu vou fazer a separação dessa carne. Como que eu vou entrar? Eu vou entrar com a faca e vou cortar, somente separando, tá? Então entro, não preciso virar para lugar nenhum, entro com a ponta da faca e desço, e aí eu separo. O outro lado, essa é a parte mais criteriosa, tá? É a parte que eu tenho que ter mais cuidado. É claro que eu quero aproveitamento da carne, então entendam bem, aqui dentro desse osso ele faz uma curva, tá? Então se eu entrar com a faca reta aqui dentro, nesse abaulado aqui, vai ficar cheio de carne. Se eu entrar com a faca para dentro da paleta, eu alejo a paleta, estrago a carne, o corte da carne, e também fico cheio de carne, o osso fica cheio de carne. Então o que eu vou fazer? Ó, eu entro com a daqui de cima, raspando o osso, e sempre com o osso, com a ideia que o osso, que a faca esteja para dentro do osso, tá? Então eu vou, ó, desço, raspando, ó, e risco até aqui embaixo, ó, tá? A ideia é essa. Como eu disse, esse aqui tá um pouquinho mais colado, tá? Normalmente sempre fica assim, ó, todo branco. Aqui tá um pouquinho mais colado, então não ajuda muito, mas isso depende do gado, tá? Ó, com segurança, tá? Então eu não vou ficar abrindo aqui e ficar segurando, porque aqui tem um líquido que movimenta aqui o osso da pá aqui, então isso escorrega bastante. Então com segurança eu pego aqui embaixo, corto o nervo que tem aqui, ó, e começo a abrir, ó. A cabeça do osso aqui precisa ser limpa, tá? Então eu vou cortando o nervo duro que tem aqui atrás, ele vai descolando, ó. E aí eu raspo aqui. Do lado de cá, mesma coisa, ó. E a ideia é que eu agora faço esse movimento, ó, de puxar. Tá vendo, ó, que tá colado? Acontece muito, tá, gente? É muito natural de alguns gados não sair 100%, tá? Então, a maior questão é aqui dentro. Então, terminou, ele travou aqui, ó. Eu vou terminar na faca agora, ó. Posso tentar puxar aqui, não vai. Então, termino de raspar na faca. E aí nós estamos retirando a paleta, tá? Tiramos o osso da pá. E aí quem tá ficando aqui é a paleta. Então a paleta que saiu aqui do osso. Aí eu vou fazer a retirada aqui. Tem duas formas de trabalhar aqui. Quando vocês adquirirem prática, vocês podem tirar aqui tudo junto. Normalmente quando eu quero agilidade, tô sem tempo, o que eu faço? Corto aqui, mudo o gancho de lugar e desço tudo. 3 carnes, músculo, paleta e paloma, tá? Desço tudo e faço a separação na mesa, tá? Então com isso você ganha tempo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui separadamente as diferenças aqui, tá? Então, ó, nós temos uma divisão bem clara aqui na parte da paloma, ó. Só contornar o cotovelo. Começo a descer, ó, e sigo a divisão. Não tem erro, é bem simples, ó. Cortei aqui, corto esse nervo aqui, ó. Vou cortar o nervo e seguir a divisão, ó. Ele já tá me dando o caminho. Se você
que não tem prática, você consegue fazer isso aqui. Então, ó, comecei, só sei contornar o local, sigo, ó, divisão, ó, descendo, até sair a carne inteira, tá? Também nesse formato meio triangular, tá? Então, olha só, tem muitos locais que chamam essa carne de patinho dianteiro, tá? Patinho dianteiro não tem nada a ver com patinho traseiro ou paloma, tá? Então depende aí de onde você tá. Não, nem textura, nem sabor. Esse aqui a gente tem uma cobertura de gordura que às vezes pode ser maior ainda quando o gado é mais gordo, ele dá uma cobertura de gordura. Esse espelho aqui, que é esse nervo, tem que sair então uma carne macia, tem camada de gordura, tá? Ambos, tanto o traseiro quanto a paloma aqui, tem traços ali tem os nervinhos, né, fininhos, mas tem dentro dele. Então incomoda um pouquinho só na questão de bife, essas coisas, porque ele pode dar uma envergada por conta desses nervos, tá? Mas são carnes completamente distintas, tá? A paleta, vamos retirar agora a paleta. Então olha só, de um lado eu tirei do cotovelo, vou retirar do outro. Tá vendo aqui, ó? Tá bem clara a divisão. A mancha aqui, é só seguir isso. Toda a paleta eu consigo retirar aqui. Então, ó, sigo a divisão. Mesma coisa do outro lado, ó. Tem do lado de cá, essa partezinha aqui vai sair junto, ó. E aí faço a retirada da paleta. Retiro toda ela. Cheguei, contornei aqui embaixo. E aí eu tenho a paleta já retirada. Uma carne bem macia. Tem um nervo de ponta a ponta nela, né, no meio dela, que é um nervo fino também, que dá para ser removido, mas dependendo do preparo que você vai fazer, você pode fazer ele, que ele também fica bem colágenozinho e acaba derretendo, é bem tranquilo. Aí sobrou músculo, tá? Que é lá diferente daquele músculo que nós retiramos no traseiro, tá? Completamente diferente. Então, ó, vou fazer um corte aqui. Por quê? Só para poder mudar o gancho de lugar. Mais uma vez, se você precisar descer mais, você pode descer, tá? Então, ó, posso colocar aqui, se der a altura que eu quero, ou posso manter lá em cima, tá? Se você abaixar, a ideia é só para poder fazer da metade para cima, porque depois você acaba ficando um pouco baixo demais, tá? Então aí você acaba tendo que subir novamente. Normalmente eu desosso aqui, tá? Então eu acho melhor. Então vou descer, ó. Primeira coisa, essa parte aqui do músculo, ó. Eu vou descer ela. Ó. Sozinho, vai ficar a lateral aqui, vai ficar aqui sem nenhum problema. Desço esse músculo. Isso é uma forma, gente, eu desossando, tá? Se você seguir aqui, se você tirar primeiro esse, depois esse, a sequência aqui no final é a mesma, você vai retirar. Eu gosto de trabalhar dessa forma aqui, eu acho mais prático, tá? Então, ó, contorno o cotovelo e jogo o músculo pra cá. Tá? Já contornei e joguei pra cá. Começo aqui em cima, que é onde eu tenho carne, ó. Enganchei aqui e começo a raspar o osso, ó. E a sequência aqui é a sequência do braço. Eu já desossei lá o traseiro, a ideia é a mesma, ó. Estou chegando, é só seguir o osso
e chegar no final da carne aí com o osso totalmente limpo, tá? Aí tem um macetezinho aqui nesse osso que é interessante, que é o seguinte, não precisa que eu fique dando volta aqui 360, tá? Aqui já tá, ele já sempre fica aberto assim, então eu posso vir aqui, ó, marcar aqui no osso, já marco no osso aqui, ó, levo uma parte da carne para lá e já trago a outra para cá, tá? Então posso vir aqui e já descer aqui, ó. Ó. Posso separar esse aqui ou não, tanto eu posso deixar aqui pendurado, tá? Ou separado. Retirei aqui o músculo que estava pendurado, tá? Retirei ele. E aí eu dou sequência no restante. Lembrando que ele poderia ficar aqui pendurado ou não. Eu cortei e já retirei ele daqui. E eu começo, vou dando até o fim, ó, deixando todo o osso limpo. Não precisa entrar lá dentro, tá, gente? Corta o nervo no limite da carne, onde você precisa dele cortado. Você não precisa mais disso aqui, tá? Então, e retiro ele todo daqui. E aí a gente tem o músculo dianteiro, tá? Então, chegando aqui no final, ó, quero separar o osso. Aquela hora, o traseiro eu marquei lá no ossobuco, tirando aqui, né? Nós colocamos a faca aqui por dentro e cortamos. Esse aqui eu só passo pelas laterais, ó. Eu corto o nervo pela lateral, de cá, e ele já vai começar a soltar. Alguns já soltam mais fácil, tá vendo? Já começou a soltar, ó, tá? O que eu preciso é somente cortar o nervo da lateral. Normalmente a gente faz isso só para poder facilitar a soltura desculpa, para facilitar o guardar nas caixas, porque ele fica menor, tá? Viram que é só pelas laterais, diferente do traseiro. O traseiro é só aqui por dentro do joelho, aqui, na parte de trás da perna, tá? E aí eu tenho o dianteiro bovino desossado. Tá? E aí eu vou montar aqui para vocês verem a sequência.